Hoje eu quero falar com você acerca da palavra de Deus que está para nós no livro de Salmos, no seu capítulo de número 1. Bem-vindo ao canal Deise Mônica Custódio, eu sou a Deise e eu quero que você leia juntamente comigo alguns trechos desse pequeno capítulo do livro de Salmos. Salmos capítulo 1, no verso 1 diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só, que palavra bonita, né? Nós costumamos nos lembrar das bem-aventuranças quando nós vamos estudar o Sermão do Monte, né? Que é uma palavra que Jesus pregou a nós. Mas se nós olharmos já nos Salmos, nós vamos ver que já fala das bem-aventuranças. E fala aqui que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se nós formos observar aqui nesse primeiro versículo, nós vamos ver que existe uma progressão daquele que tem a oportunidade de se afastar do ímpio. E ele será muito feliz. Porque aqui, se nós formos ver que é aquele mais do que feliz, né? A palavra bem-aventurado é mais do que feliz, muito melhor é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, falar de alguém que não está ouvindo aquilo que o ímpio ele está aconselhando. Devemos olhar para a palavra de Deus e entender que a multidão dos conselhos que nós devemos tomar deve ser primeiramente com o Senhor nosso Deus. E nessa progressão dessa bem-aventurança vai falar daquele que não apenas não anda, mas daquele que não se detém no caminho dos pecadores. Consegue perceber que existe aqui uma progressão entre aquele que está em primeiro momento ouvindo e dali a pouco ele começa a andar com os ímpios, começa a caminhar o mesmo caminho que os pecadores? E por último nós vamos ver que bem-aventurado é aquele que também não se assenta na roda dos escarnecedores. Porque se a partir do momento que alguém começa a ou andar segundo o conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores, muito em breve ele estará assentado na roda dos escarnecedores. E é um problema que nós devemos sempre estar atentos de saber que o Senhor ele nos chama para que sejamos bem-aventurados, para que nós venhamos ter na nossa vida um sinal de uma separação entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, como está para nós lá no livro de Malaquias, que outra vez haverá uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então que o seu coração ele possa ter muito claro, muito certo de que o Senhor é aquele que nos chama para ser bem-aventurados. O Senhor nos chama para não andarmos segundo o conselho dos ímpios, não nos determos no caminho dos pecadores e nem nos assentarmos nas rodas dos escarnecedores. E às vezes você pensa que, mas eu não estou caminhando com os ímpios, não estou seguindo conselhos deles e nem estou parado no meio deles. Estou vivendo a minha vida naturalmente aqui e não estou me envolvendo com as coisas desse mundo. Só que às vezes o que nós não percebemos é que para andar no caminho dos pecadores, ouvir o conselho dos pecadores, se deter no caminho deles e se assentar na roda dos escarnecedores, muitas vezes não é simplesmente algo físico que nós estamos fazendo, mas é algo que está acontecendo na nossa mente, está acontecendo na nossa convicção. Por quê? Hoje nós temos acesso às redes sociais, temos acesso às mídias e temos acesso às publicações que são feitas. E muitas vezes nós estamos parando de ouvir aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é saudável para o nosso crescimento espiritual e estamos nos assentando para assistir ímpios, escarnecedores que estão zombando da palavra de Deus, aqueles que são zombadores, aqueles que distorcem a palavra de Deus para fazer dela motivo de escárnio. E você precisa estar atento, porque são essas pequenas coisas que vão muitas vezes fazendo com que nós venhamos andar no conselho dos ímpios, nos deter no caminho dos pecadores e nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Que você venha fazer, para ser um bem-aventurado, que você venha fazer, como diz o versículo 2, que antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E eu gosto muito de, quando vou ministrar ao meu sobrinho a palavra de Deus, eu sempre pergunto para ele assim,
quando passo por esse versículo, eu pergunto para ele assim: é para nós meditarmos na palavra de Deus só no dia do nosso aniversário? Só no primeiro dia de cada mês? É só de 4 em 4 anos que nós devemos meditar na palavra do Senhor? Não, mas a Bíblia fala que aquele que é bem-aventurado, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e ele está meditando na lei do Senhor de dia e de noite. E quem sabe você está fazendo essa troca, você está substituindo a sua meditação da lei do Senhor de dia e de noite por algo que vai te levar a ver apenas o conselho do ímpio, a receber apenas o conselho daquele que não tem o direcionamento da parte de Deus. Porque toda produção que é feita, ela traz em si a ideologia daquele que fez. Ela traz em si a ideia daquele que a produziu. E se você não está alimentando a sua alma com a palavra de Deus, você começa a concordar com as coisas do mundo e você para de ser um bem-aventurado. Você deixa de ser alguém que tem ali as características de alguém que é mais feliz. Então que você venha atentar a esse verso que diz assim, que na lei do Senhor medita de noite e de dia. E esse versículo é muito semelhante ao que foi dito a Josué. Josué, tem cuidado, Josué, de meditar nesta lei de dia e de noite. Traga ela diante dos seus olhos. Então que você possa fazer isso, seguir este sábio conselho da palavra de Deus. O versículo 3 vai dizer assim que este bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e também não se assenta na roda dos escarnecedores, aquele que medita na lei de Deus de dia e de noite, ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. E às vezes a gente gosta muito de falar de prosperidade e entender que a nossa sociedade busca muitas vezes isso, mas antes de nós buscarmos a prosperidade que vem da parte do Senhor, aquilo que vem de Deus para nós, nós precisamos entender que o Senhor, Ele deseja que nós sejamos, antes de ser prósperos, antes de recebermos qualquer coisa da parte do Senhor, antes que tudo aquilo que nós vamos fazer venha prosperar, é preciso que nós trilhemos os caminhos que o Senhor pediu a nós primeiramente. Entrar pelo caminho que o Senhor pede que nós venhamos entrar. E aí vai completar o versículo 4 dizendo, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Então, muitas vezes nós estamos olhando o que acontece na vida do ímpio e querendo comparar com a vida do cristão, com a vida de um bem-aventurado. Mas nós vamos entender pela palavra de Deus que os ímpios não são assim, mas eles são como a moinha que o vento espalha. Então, se você muitas vezes está ansioso, preocupado com alguma coisa, que você tenha certeza de que o Senhor, Ele tem cuidado de ti. E que embora o ímpio ele possa muitas vezes estar aos seus olhos prosperando, que você venha se lembrar do Salmo de Asaf, que Asaf ele vai dizer assim, quanto a mim os meus pés quase se resvalaram, porque eu fiquei observando o ímpio e vendo a sua prosperidade e vendo aquilo que ele possuía. Mas quando eu entrei na casa do Senhor, eu entendi qual é o fim do ímpio, eu entendi o que é que acontece com eles. Que você venha se lembrar, porque o objetivo dessa palavra é que esteja no seu coração o direcionamento e entendimento daquilo que o Senhor ele tem feito e vai fazer na sua vida. E para nós finalizarmos, o que o Salmo vai dizer do bem-aventurado, fala que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É muito semelhante com aquilo que nós estávamos falando já de Asaf, porque quando você se torna um bem-aventurado e você entende os desígnios e os propósitos de Deus para a sua vida, você vai ver como o Senhor ele tem cuidado dos seus e como, se nós observarmos a palavra de Deus, é possível entender como um cristão ele pode ser um bem-aventurado, como você hoje pode se tornar um bem-aventurado na presença do Senhor, para que você não venha ser deixado de lado, para que você não venha cair na condenação, para que você não venha cair naquela estratégia de Satanás que ele usa desde o princípio, que é tirar o homem do caminho do Senhor. Que você venha, através dessa palavra, encher o seu coração de esperança e de certeza de que se você
observar os mandamentos do Senhor, observar a palavra de Deus, você será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Você dará o seu fruto na estação própria. O Senhor, Ele te ajudará a produzir frutos para Ele. E você vai conseguir vencer esse período que você está passando, porque o Senhor, Ele vai ser a fonte de água a te sustentar, porque você estará plantado e enxertado nele. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que Deus ele possa falar ao seu coração. Se você gostou, se inscreva, deixe seu like, não esqueça de deixar o seu comentário. Se tem algum texto que você tem o interesse de ouvir, que nós venhamos comentar por aqui, comente abaixo, que nós vamos procurar atender o seu pedido para que você tenha o seu coração alcançado pela palavra de Deus. Talvez tenha alguma palavra que você gosta um pouco mais, fala assim, eu queria ouvir essa palavra através de você. E se Deus nos der graça, estaremos falando em nome do Senhor Jesus. Então é isso. Nós nos encontramos no nosso próximo vídeo. Até lá!